Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje então eu quero ler aqui, primeiramente em João, capítulo 16, versículo 23 e 24. A palavra diz assim, né? Jesus disse: Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Então, a gente entende que a oração, gente, é o nosso direito legal de usar palavras cheias de fé para colocar Deus em cena a meu e a seu favor, ou favor de outra pessoa, para que a sua alegria seja completa. Quantas vezes, né, nós oramos por nós, geralmente, sempre, né, a gente ora por nós, pela nossa família, mas às vezes a gente ora especificamente por uma pessoa. Quando alguém nos pede, ore por mim por tal situação, quando nós entramos em batalha espiritual juntamente com aquela pessoa, nós estamos fazendo o que aqui? Nós estamos orando a favor de outra pessoa, para que a sua alegria seja completa, a alegria de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós oramos, nos aproximamos de Deus, reconhecemos a sua soberania, reconhecemos que sem Ele nada podemos fazer, como como Jesus falou lá em João, né? Em João 15, ali onde eu falei sobre a videira, que ele disse, né? Sem mim nada podereis fazer. Se você pedir em nome dele, tudo bem. Agora, se você não fizer a tua oração em nome de Jesus, nada acontece. A palavra diz que só existe um intermediário entre nós e Deus, que é Jesus, e mais ninguém. Então, toda vez que nós entrarmos em oração, nós fazemos de que maneira? Pai, em nome de Jesus, eu entro na tua santa e amada presença, ou você coloca os atributos que você quiser, né? Você vai falando aquilo que está no teu coração, né? Para engrandecer o nome do Senhor, exercer a tua gratidão a Ele. Então, mas é em nome de Jesus que você entra na presença dele. Senão, nada funciona. E aqui a gente entende, gente, que a palavra permanecendo, né, em você é que faz com que a fé seja presente nas nossas palavras. Jesus disse o quê? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos, né? João, capítulo 15, versículos 7 e 8. Então, se nós permanecermos no Senhor, a sua palavra permanecer em nós, nós vamos dar frutos. E esses frutos, como eu falei no devocional anterior, resultados, frutos, isso também engloba a oração. Se nós estivermos em Cristo, as palavras estiverem em nós, aquilo que nós pedimos em oração, crendo, nos será concedido. Mas eu preciso crer. Se eu não crer, nada vai acontecer. Eu preciso crer, porque no momento em que eu estou crendo, eu estou confessando, declarando, chamando à existência as coisas que não existem. Por quê? A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu sei que existe. Porque Deus está trabalhando. No mundo espiritual há um grande mover quando você ora. Há um grande mover, há uma grande manifestação, porque a palavra oração diz o quê, gente? Ação. É o momento de agir. É orando. Orando com as armas da nossa milícia, que é a fé, oração,
É a gratidão a Deus. É saber que Ele é o Deus do impossível, que Ele é soberano. É crer que aquilo que nós pedimos em oração, crendo que nós iremos receber, sem sombra nenhuma de dúvidas. Então, nós precisamos entender isso de uma vez por todas, né? O versículo 11 de João 15 diz, né? Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Gozo significa alegria. Sua alegria pode ser completa se a palavra, né, permanecer em vocês. Quando orardes, crede. Se a palavra permanece em mim, eu ouço a palavra, eu vou no culto, né? O pastor está pregando, eu recebo aquela palavra, ou eu estou ali escutando uma pregação, né, em alguma rede social. Aquela palavra fala comigo, você ouve o devocional, a palavra fala com você. Essa palavra permanece em você. E você vai orar com base nela. Por quê? Porque ela é a resposta da tua oração. Tudo que você pedir crendo, você vai receber. Lembra o devocional anterior que eu falei? Em Jeremias 33:3? Invocar-me, invoca, chama, clama ao Senhor. Então, no momento que você invocar ao Senhor, Ele vai te responder coisas grandes e ocultas que você não sabe. Você vai acessar o inacessível através da tua oração, através da tua fé, da tua determinação, da tua perseverança. Estas são as nossas armas. Perseverar em oração, permanecer crendo, tendo fé, agradando o coração do Pai, porque a alegria do Senhor, ela me fortalece. E de que forma eu agrado a Deus, eu alegro o coração do Pai? Quando eu creio que aquilo que eu pedi, Ele já me deu. Ele já está trabalhando. A palavra diz que enquanto eu e você dormimos, o Senhor está trabalhando. Então Deus, Ele está trabalhando a um grande mover ao nosso favor. Então, só que também nós precisamos saber o que nós estamos pedindo a Deus. Eu já contei aqui sobre uma vez que eu estava pregando em a gente chamava de núcleo, né? Na igreja da onde eu fui batizada, onde eu iniciei, né, na fé cristã, aonde eu comecei a minha caminhada com Cristo. Então lá nós chamávamos de núcleos, né, que abriam num lugar pequeno, começavam com poucas pessoas em um bairro, né. Então ali, um dia, uma irmã veio me pedir oração. Ela queria se aposentar. E ela veio, né, com o envelope fechado. Ela só disse: irmã, eu vou ver minha aposentadoria, a senhora ora por mim? Eu não sabia o conteúdo daquele envelope, mas o Espírito Santo sabia. Olha a oração que o Espírito de Deus me levou a fazer. Eu coloquei a mão sobre aquele envelope, eu orei, eu disse: Pai, em nome de Jesus eu apresento a Ti este envelope. Eu não sei o conteúdo dele, mas Tu sabes, Senhor. E se for para ela se aposentar, o Senhor já abriu esta porta, Pai, em nome de Jesus. Na outra semana, quando eu voltei, ela estava lá, né, cabisbaixa. Irmã, não consegui me aposentar, foi negado. Eu disse: irmã, por quê? É que eu estava tentando me aposentar por invalidez. Quando ela falou aquilo, eu disse: irmã, por isso que a senhora não se aposentou. Lembra quando a senhora me apresentou o envelope, a senhora não tinha me comentado que era por invalidez? A senhora não é inválida. E se a senhora se aposentasse por invalidez, que glória Deus ia ter. Porque a senhora não é inválida e Ele estaria indo contra a sua palavra. E Deus não vai contra a sua palavra. Ele zela para que ela se cumpra na nossa vida. Deus, ele é fiel. Deus não muda. Eu disse: então, a senhora quer se aposentar, vai se aposentar pelos trâmites corretos. Se a senhora tem tempo de roça, como a gente costuma dizer, né? Aqui, a pessoa que trabalhou na agricultura, em um determinado pedaço de terra, né? Ou tinham esse pedaço de terra, qual era de sua propriedade ou da família, se ela seria como provar, ela
né, naquela época, agora as leis mudaram, né, mas ela conseguia colocar ali e isso junto auxiliava para que ela pudesse se aposentar mais cedo. E foi o que ela fez. Ela juntou o tempo de carteira com esse tempo de roça, daí na outra semana ela estava aposentada, estava lá irradiante, me contando, contou o testemunho. Aí foi um testemunho. Por quê? Eu disse, irmã, a palavra diz que Jesus levou tudo lá na cruz, a nossa dor, a nossa enfermidade, o castigo que estava sobre ele, nos trouxe paz e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Como é que Deus vai lhe aposentar por invalidez? Ela não era inválida, gente. Há algum tempo ela teve um problema de saúde e ela estava no auxílio doença. Mas ela achou que daquela forma, né, os advogados, né, na época ali o advogado quis tentar essa aposentadoria, mas ela conhecendo a palavra, como que Deus ia permitir que ela se aposentasse dessa forma, sendo que ela não era inválida. Mas quando ela entrou da forma correta, Deus abençoou ela. Aí quando ela me trouxe os papéis novamente, aí sim eu orei e disse, Senhor, eu sei que o Senhor já está na frente, a tua serva está indo pelos trâmites corretos, Pai, e eu sei que o Senhor já abriu essa porta para ela. Na outra semana ela estava aposentada. Então nós precisamos saber o que nós pedimos, de que forma nós nos direcionamos na nossa oração e o que nós queremos. Eu não posso pedir algo que é ao contrário da palavra de Deus. Como o caso dela, queria se aposentar por invalidez sem ser inválida. Então nós precisamos cuidar o que nós estamos pedindo, porque às vezes as pessoas se frustram. Ai, mas eu orei, mas eu estou pedindo, Deus não me dá, você não recebe porque você está pedindo mal, você está pedindo errado, ou você está pedindo para gastar nos seus próprios deleites, para os seus desejos próprios, para se satisfazer. Mas em nenhum momento a tua oração foi direcionada para que aquilo que você quer venha agradar o coração do Senhor. Então nós precisamos entender a forma correta de orar, como pedir. Por isso eu creio assim, que nesses devocionais que Deus tem nos dado de uns dias para cá, é para dar a resposta de oração de muitas pessoas, que eu creio que estão orando e não estão recebendo porque estão pedindo errado, estão direcionando a sua oração de forma errada, não estão pedindo o que precisam, o que necessitam, mas estão querendo somente se satisfazer. Primeiro, é fazer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para depois você alcançar a promessa, alcançar o teu milagre, alcançar a tua bênção. Não se esqueça desse detalhe. Primeiro é a vontade dele, depois é a minha e é a sua. Não adianta nós nos priorizarmos, não. Primeiro é Deus, agrada a Deus, busca a Deus. E também não adianta a pessoa só buscar Deus, só se consagrar, fazer jejum e fazer oração, fazer um devocional quando ela quer algo. Aí é barganha. A palavra diz que Deus não se deixa escarnecer. Não se esqueça disso. Busque incessantemente. A palavra diz orai sem cessar, gente. É uma ordem para mim e para você. Orai sem cessar. É sempre, todos os dias. A palavra diz que Daniel orava 3 vezes por dia. Quantas vezes você ora? Quantas vezes você tira um tempo para olhar, para ler a palavra, para meditar, para refletir na palavra, para fazer uma consagração? Não consegue ficar sem comer 12, 24 horas, 6 horas. Faz um propósito com Deus. Senhor, eu vou fazer um jejum daquilo que eu mais gosto. Tem pessoa que não fica sem tomar café, tem pessoa aqui no sul que não fica sem tomar chimarrão, tem pessoas que não ficam sem comer pão, não fica sem comer carne. Então faça uma consagração por uma semana que seja, 3 dias, conforme aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração. Senhor, eu vou ficar tantos dias, eu vou me abster de carne, vou me abster do chimarrão, do café, do pão, daquilo que você, do doce, daquilo que você gosta, porque você está abrindo mão daquilo que a tua carne deseja. Então faça uma consagração assim. Se você não consegue ficar por 6 horas, uma manhã sem comer, ou deixar uma refeição, mas faça algo, comece de alguma forma. Mas para que o teu eu diminua,
diminua, para que a tua carne seja mortificada. Não para barganhar com Deus, não. Então você tem que saber, o jejum é para nos fortalecer. É para matar a nossa carne, é para matar o nosso eu, matar as nossas vontades, para que Deus cresça em nós. João Batista disse, é necessário que eu diminua e que ele cresça. Eu só consigo diminuir, ter domínio próprio, mansidão, quando eu me consagro. Deus vai trabalhando isso. Então nós precisamos tirar um tempo, momentos, né? Às vezes eu faço ali nos cafés da manhã, né? Ou às vezes eu já de noite eu abro um jejum e fico até 11 horas, às vezes meio-dia sem comer. Mas faça para que você comece a matar a tua carne, a matar as tuas vontades, para que você cresça, para que você possa crescer, evoluir espiritualmente, crescer, chegar mais perto do Senhor. Então, saiba como pedir corretamente. Pedis e não recebeis porque pedis mal. E a palavra diz, a fé, gente, a fé fará a oração funcionar. A fé, ela funciona sem oração, mas a oração não funciona sem fé. Então guarde isso. A fé, ela funciona sem a gente orar, mas a oração não funciona se eu não tiver fé. Eu preciso crer que aquilo que eu estou pedindo, Deus já fez, Deus está trabalhando. Eu não posso ter dúvida, porque no momento que eu deixar a dúvida entrar, eu perdi todo aquele tempo de oração, todo aquele tempo de consagração e de busca. No momento que o diabo conseguir colocar dúvida, deu. Você perdeu a tua bênção, você perdeu a tua batalha. Mas a bênção já está ali, ó, chegando. Aí o diabo consegue colocar um se, será? Então, para Deus não existe, ele não tem sombra e nem dúvida de variação. Deus é Deus. Agora, o ser humano muda de opinião e muda de lado muito facilmente. Então, cuidado. Não retroceda na tua oração. A palavra diz o quê? Todavia, o meu justo vive da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer, ele não se alegra naquele que retrocede, na sua oração, na sua perseverança, na sua determinação. E tem pessoas que procrastinam até em oração, gente. Vão adiando. Por isso que elas não vivem a bênção não chega, elas vivem frustradas e culpando a Deus, porque elas não conseguem orar. Elas vão empurrando com a barriga. Eu vou fazer um projeto. Não, amanhã eu faço. Não, semana que vem eu faço. Mas fulano tá orando por mim. Você não deve ser muleta espiritual de ninguém. Ninguém é tua muleta espiritual. Pense nisso. Ore, se alguém te pedir oração, ore, mas você tem que fazer a tua parte. Como eu falei ontem, né? Eu estava enfrentando umas lutas ali, os irmãos estavam me ajudando em oração, mas eles diziam para mim, irmã, você ora de lá que nós oramos daqui. Não ia adiantar de nada eu deitar lá e dizer, os irmãos estão orando, estão batalhando, eu vou dormir. Não. Eu tinha que fazer a minha parte. Eles estavam me ajudando, guerreando, batalhando comigo em oração, mas eu tive que fazer a minha parte. Aquilo que eu pedi crendo, eu sei que eu já recebi. Então, cuidado, não seja relaxado em buscar a Deus. O mundo, gente, a palavra de Deus diz o quê? Que o reino de Deus é conquistado por esforço. E se nós não persistirmos em oração, em busca, em consagração, quando vê a pessoa tropeça, ela está lá no mundo novamente. É um passo para ela estar ali. Então ela precisa sempre buscando, se consagrando, orando, meditando, chegando cada dia mais perto de Deus,
É isso que eu e você devemos fazer. Então, a oração é uma das maneiras de liberar a nossa fé. Por isso, se nos alinharmos com a palavra de Deus e liberarmos a nossa fé quando orarmos, veremos o poder de Deus se manifestar em nossa vida. A palavra de Deus é tão poderosa hoje quanto era, né? Ontem, quando ele falou, haja luz, né? Quando Deus criou as coisas, a palavra de Deus não perdeu nenhum milésimo de poder. Porque o poder criativo de Deus ainda está na sua palavra. Assim como estava quando no princípio dos tempos ele disse haja luz e houve luz, a palavra de Deus continua. Ela não mudou, ela não retrocedeu, não. E é isso que eu quero que você compreenda. Você pode falar as palavras de Deus para ele e elas trabalharão para você. Mas elas precisam ser formadas no seu espírito, fazer parte de vocês. Elas precisam permanecer em você continuamente. Continuamente. É algo contínuo. A palavra diz que nós devemos buscar a Deus e perseverar em buscar ao Senhor. Por que fala em perseverar? Porque muitos desistem. Muitos param. Muitos, hoje eu tô com sono, tô cansado, não, tá muito frio, tá chovendo, não vou na igreja, não vou orar, não, hoje não. Aí ela não recebe, ela fica frustrada e fica culpando a Deus. A palavra de Deus, gente, eu vou ler novamente aqui. Elas precisam ser formadas no seu espírito e se tornar parte de você. Elas precisam permanecer em você continuamente. Eu preciso falar sempre a palavra. Quando eu me deparar com alguém que está enfermo, eu vou dizer o que para aquela pessoa? Jesus já me curou. A palavra diz que pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Então, se você crê, eu vou orar com você e você vai ser curado. É isso que a palavra de Deus espera, que nós façamos. Ela tem que ser contínua. Eu tenho que abençoar meu filho todos os dias, abençoar meu esposo, abençoar minha casa, ser grata por tudo, pelo meu trabalho, pela família que Deus me deu, pelas oportunidades, pelos clientes, por tudo. A palavra tem que permanecer na gente, ser contínua, todos os dias. A palavra diz que a palavra que sai da boca do Senhor, ela não torna vazia, mas ela prospera para aquilo que Deus enviou, e assim é a palavra que sai da nossa boca. Ela vai prosperar segundo para aquilo que eu enviei. Se eu enviei palavras de bênção para a vida do meu filho vai ser uma bênção e sempre será. Agora, se eu enviar palavras depreciativas, o que ele vai se tornar? Aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou semeando com a minha boca. Então, se Deus lança uma palavra sobre a nossa vida, é para nos abençoar. E ela não volta vazia, ela vai prosperar, não importa o tempo, mas ela vai prosperar. Ela não vai voltar para ele vazia, ela vai prosperar para aquilo que Deus enviou. Se você ouviu a palavra e Deus disse, eu sou contigo, então somente esforça-te, tem bom ânimo que eu sou contigo. Então vai. Então, a palavra deve ser contínua. O Espírito Santo nos dá direção, mas nós precisamos orar. Como é que eu quero ser dirigido? Como é que eu quero ser cheio do Espírito se eu não tenho comunhão com Deus? Tem que haver um transbordar. Essa palavra tem que ser contínua na minha vida e na sua. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra vai iluminando o nosso caminho, aonde a gente pisar. A palavra vai clareando as coisas na nossa frente. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O caminho da salvação, só tem um, é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, não existe atalho. E nós precisamos ser perseverantes na nossa fé. Não podemos procrastinar na fé, não, gente. Não podemos empurrar com a barriga e dizer amanhã eu oro, amanhã eu faço, depois, mês que vem. Não. Você precisa entender que é você que retarda a bênção na tua vida.
Se ela ainda não aconteceu, se o milagre ainda não chegou, é porque algo tem. Lembra que eu falei que Jesus disse: se eu estiver em vós e vós estiverdes em mim, vós dareis frutos, resultados. Ou seja, se eu estiver em Cristo e a sua palavra estiver continuamente em mim, eu estiver todos os dias confessando, declarando a palavra, as coisas vão acontecer. O milagre vai acontecer, eu vou receber, eu vou acessar o inacessível quando eu invocar a Deus, quando eu buscar a Deus, quando eu clamar ao Senhor, como o salmista fez, né? Eu clamei ao Senhor, ele se inclinou para mim, me tirou de um charco de lodo, né? De um lago horrível e pôs os meus pés sobre a rocha. Eu clamei, eu busquei, eu invoquei. Gente, é nós que damos o primeiro passo e a nossa fé. Jesus disse que não precisa ter aquela fé monstruosa, não, se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda. Se você crê, se você disser para esse monte, lança-te daqui, vai lá para o mar, ele vai. Isso é fé. É declarar aquilo que eu não vejo, mas que eu já recebi. Declarar. Senhor, obrigado pelo meu carro. Obrigado pelo meu apartamento, obrigado pelo meu terreno, obrigado pela minha casa. Graças porque eu já recebi a resposta da minha oração. O Senhor é comigo, o Senhor já proveu. É assim que Deus trabalha. Você crendo, você confiando, você declarando continuamente. É sem cessar. É agradecendo, ora e agradeça. É a oração com súplicas e ação de graças. Primeiro você coloca para Deus aquilo que você quer e depois ação de graça. Você agradece, Senhor, muito obrigado porque eu já recebi. Obrigado porque o teu ouvido não está gravado, porque o Senhor já ouviu minha oração. Eu sei que o Senhor já moveu os céus ao meu favor, que a minha bênção já está chegando, que o meu milagre logo está aqui. É assim que Deus trabalha e é assim que nós agradamos o coração de Deus. Orando, agradecendo. Por que os murmuradores não entraram na terra prometida? Deus não se agrada de murmuração. Deus não se agrada de pessoas que retrocedem. Eles queriam voltar para o Egito o tempo todo, voltar para trás o tempo todo. Deus não tem ré, ele vai para frente. Quem anda para trás é caranguejo. Deus não. Deus anda para frente. Deus planeja o nosso futuro. O nosso presente nós estamos aqui vivendo, mas o nosso futuro ele é planejado e arquitetado por Deus. Agora eu preciso estar disposta a orar e viver esse propósito de Deus, esse futuro promissor que Deus tem para mim. Então eu quero que você reflita nesta palavra, que você direcione a tua oração, que você ore crendo e continuamente e declarando que você já recebeu o que você pediu. Examine-se, veja como você está orando, como você está pedindo, como você está profetizando a bênção na tua vida. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, edificadas, que elas tenham as suas vidas transformadas, que elas saibam viver e desfrutar do melhor do Senhor, Pai, porque é o que o Senhor tem para nós, que elas venham colher os frutos das suas orações, das palavras de bênção que saem continuamente dos seus lábios, Pai, que elas possam colher os frutos daquilo que elas estão semeando espiritualmente, Pai, que no momento em que elas oram, há uma ação, há um mover ao nosso favor. E que cada oração, Pai, seja recebida, que chegue diante do teu trono como aquele incenso, como aquela oferta suave, de cheiro agradável, que chega às narinas do Senhor e o Senhor a recebe com alegria, sabendo que nós estamos orando, engrandecendo, glorificando e crendo no teu santo nome, crendo que a vitória já nos pertence em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente em nome de Jesus.